Bem, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, já é um convite anual do nosso prezado ministro Reis Veloso. Ele foi também muito feliz da maneira que ele compôs a mesa, até porque há simultaneamente convergências e divergências. Então é bom, isso daí dá uma vida, digamos assim, para a nossa discussão e eventualmente para o debate. Eu vou começar com essa discussão de o que é o paradoxo da inovação, uma coisa meio trivial até certo ponto, né? Vamos lá, então. Nós temos, primeiro assim, nós temos gastos ainda que não são tão elevados, mas continuam, eles são significativos em P&D. Entre 1% e 2% do PIB, bastante dinheiro, medidos em paridade de poder de compra. Os dispêndios em termos absolutos, também em PPC, não são baixos, são de cerca de 30 bilhões de dólares, se situando acima de países como Canadá, Austrália, Espanha, Suécia, Itália, Suíça, etc., e não muito distante da Grã-Bretanha. E os dispêndios por pesquisador são relevantes, é tudo 2011, da ordem de 187 mil dólares por pesquisador em 2011, paridade de poder de compra. Tá? Então, eles não se afastam excessivamente da média da amostra dos países. Né? Segundo, eu sou até um pouquinho mais otimista, eu acho que nós avançamos muito. Estou otimista, não, isso aí converge com o que o Glauco acabou de dizer. Nós avançamos muito na produção científica. O país passou de menos de 1% da produção total, medido por quê? Bem, medido por papers publicados em journals, em revistas referenciadas, né, com pareceristas. Esse é um sistema de filtragem para 2,5% do total em 16 anos. É verdade que a China passou de 2,7% para 19% e assim por diante, mas ainda assim 2,5% do total, considerando que o nosso PIB é pouco acima de 3% do PIB mundial, é razoável. Eu acho que nós estamos chegando, nos aproximando do que a nossa participação no PIB mundial. Os Estados Unidos caiu, o Reino Unido também caiu, a Alemanha caiu, tudo bem, proporcionalmente. Né? Você olha de novo para esse gráfico, obviamente tudo isso aí é em log, para caber no gráfico, senão não caberia, evidentemente, fisicamente. Tá? Você tem no eixo da abscissa, o eixo horizontal é o PIB per capita em log, o eixo das ordenadas e a publicação de artigos científicos em 2012, também em log. O Brasil está acima da curva. Isso é uma boa notícia para o país. Em termos de impacto, nós construímos um índice de impacto, é uma forma, qualquer desses índices tem um elemento de arbitrariedade, mas de qualquer maneira, o que é? Nós multiplicamos o log da escala com o log das citações. Evidentemente, quanto mais citado um artigo, mais relevante é. Isso é um índice universalmente aceito, digamos assim. E o que nós encontramos? Que quando você mistura relevância e escala das publicações científicas, nós não estamos tão mal. Nós, na verdade, temos um índice de 23,8 em 2010, que é o último ano mais relevante, digamos assim, e nós nos encontramos acima da média global. O G5 dessa brincadeira é os Estados Unidos em primeiro, a China, Reino Unido, Alemanha e Japão. Isso é o G5 da ciência mundial, seguido logo após da França, Canadá, etc. Bem, qual é o problema? Então, e aí essa essência do paradoxo. Apesar disso tudo, nós gastamos recursos razoáveis, nós produzimos ciência, essa ciência tem um impacto, nós inovamos muito pouco e nós acabamos de ouvir as pessoas que me antecederam, representantes do vídeo, o Glauco também, falar. Então, como é que nós sabemos que nós inovamos pouco? Você tem uma série de métricas para ver, mas você tem uma métrica da patente que, bem ou mal, é relevante, que você não pode simplesmente jogar fora, tem algumas distorções, mas as patentes concedidas internacionalmente a residentes no Brasil é somente 0,14% do total. Poxa, considerando que nós temos uma economia cuja participação da economia mundial é acima de 3%, 0,14 de 3, a gente faz uma conta rápida, realmente é muito baixo, ok? Versus 25,5% do Japão, 23,2% dos Estados Unidos e assim por diante. E nós crescemos sim, mas nós crescemos muito pouco no patenteamento internacional, de 0,10 para 0,14 em 10 anos. Ou seja, é um crescimento, eu diria, marginal, pequenininho, né? De novo, foi o mesmo gráfico, você olha o PIB per capita e onde nós estamos abaixo da curva. E na perspectiva da indústria, nós temos o IBGE, que faz um trabalho de modo geral magnífico, essa é a realidade, nós temos o IBGE, uma instituição muito competente. Ele tem uma pesquisa, a Pintec, que é uma pesquisa aceita como possivelmente
a melhor no que diz respeito à inovação tecnológica no Brasil e certamente para o conjunto das empresas e para a indústria em particular. A última Pintec, 2009-2011, saiu em 2013. Tá? O que a Pintec mostra? Que você tem cerca de 22% das empresas inovam em produtos ou processos, tá? Em relação a elas próprias. Das empresas que inovam, apenas 8,6% dos produtos e 6,1% dos processos eram novos no mercado nacional, então elas estão se comparando a seus pares no mercado nacional. Mas a coisa que realmente é preocupante é o último ponto dessa lâmina, é que produtos e processos novos no mercado internacional representam uma proporção residual das inovações introduzidas pelas empresas, respectivamente 1,2% e 0,6%. Ou seja, de novo, nós estamos abaixo. Eu acho que a métrica de pensar a nossa participação na economia mundial é assim, esse númerozinho, 3, 3,1, 3,2, dependendo de como é que você mede isso é um número baixo. Então, assim, nós estamos inovando. As empresas revelam, porque isso é uma informação que se obtém, a empresa, a pessoa do IBGE pergunta. Enfim, quando elas dizem que apenas 1,2% dos produtos e 0,6% dos processos são novos no mercado mundial, isso é uma coisa preocupante. Tudo bem, então isso nós já sabemos. E qual é a consequência do paradoxo? Eu vou passar muito rápido, que nós temos fundamentalmente, aí o Glauco Arbix já mencionou isso, dentro da dificuldade de competir. No comércio de produtos de alta tecnologia, ali a dificuldade de competir de modo geral, e particularmente no comércio de produtos de alta tecnologia, e se integrar nas cadeias de valor. E se nós passamos rapidamente adiante, esse gráfico mostra basicamente que as importações de produtos de alta tecnologia entre 2000 e 2013, ou seja, nos últimos 14 anos, elas aumentaram de uma forma acentuada e as nossas exportações de produtos de alta tecnologia estão estagnadas. Tá? Eu acho que tem um outro gráfico que mostra isso também, mas eu acho que nós não vamos ter tempo. Eu acho que a questão que eu gostaria de passar é o seguinte: como é que você decifra esse paradoxo da inovação? Afinal de contas, nós estamos rateando, digamos assim, há muitos anos. Aqui nesse fórum mesmo, nós falamos nesse tema há muitos anos, né? Há quantos anos nós falamos? E, infelizmente, nós não estamos avançando pouco, né? Bem, eu acho que, de uma forma muito esquemática, você tem duas ligações fundamentais que nós temos de ver o que está acontecendo. A transformação da ciência em tecnologia e a transformação da tecnologia em inovação. São coisas diferentes. Tá? A criação de novos produtos, processos, métodos e rotinas depende em grande medida da capacidade de engenharia dos países. Nada contra as demais profissões, eu não sou engenheiro, sou economista, então, mas de qualquer maneira, depende da capacidade de engenharia. E o Brasil possui uma clara deficiência de engenharia, tanto do plano quantitativo quanto qualitativo. Na realidade, nós vamos ver que no plano quantitativo é pior ainda que no plano qualitativo. O plano qualitativo tem uma distorção. A maior parte dos nossos mestres e doutores não estão nas empresas, não importa se são empresas privadas ou públicas, estão nas instituições. Então isso distorce muito os dados. Então o que nos resta, então, como país, nós temos um problema, tanto quantitativo quanto qualitativo. Então, rapidamente, qualitativamente nós não estamos tão mal. Deixa eu só seguir adiante, porque essa é a publicação de artigos científicos na área de engenharia per capita. Enfim, vamos passar adiante. Também, quando nós olhamos o impacto da engenharia, o que nós temos, o que nós fizemos também esse novo, criamos esse índice de impacto, o que mostra isso? Que a ciência brasileira ela é fortemente diferenciada. Isso é outra coisa, não dá para botar todo mundo no mesmo saco. O Brasil, onde é que o Brasil se destaca? Nas ciências da vida e na agricultura. Engenharia, em termos qualitativos, vem no segundo plano. Não está mal, mas está no segundo plano. Nós investimos, quer dizer, se você olha aqui esse índice, de novo, é um índice que mistura, digamos assim, é um produto log de escala de citação. Em primeiro lugar vem a medicina, segundo vem a agricultura também, seguindo a agricultura, dividido por quartis. O quartil topo é a agricultura física, bioquímica e genética. Logo a seguir nós temos imunologia, química, matemática, etc. Tá? Aliás, nós economistas não estamos bem. Se você olha com esse índice, nós estamos bem lá embaixo, na verdade, possivelmente o último lugar. Não que nós não tenhamos excelentes economistas, pelo amor de Deus. É só que a escala é muito pequenininha. Tá? Ok, mas voltando. Então a engenharia está bem melhor do que a economia, mas está abaixo das ciências da vida e da medicina. Ok. Então qual é a primeira pista que nós temos? É que há uma escassez de engenharia. De engenheiros no país, resultado do preparo insuficiente em ciência e matemática no ensino secundário,
Nós temos todos os dados para mostrar isso. Currículos e programas defasados, inclusive com a própria CNI, já mostrou no seu mapa estratégico, e a concentração de recursos qualificados no setor público não empresarial. Ok. Vamos então seguir. Esse é um gráfico impressionante, na realidade. Isso daí é formandos por 10 mil habitantes. O que nós temos? Que o Brasil está abaixo da Turquia, abaixo da Grécia, certamente abaixo dos Estados Unidos, etc. E quem está lá em cima? Coreia do Sul, nós sabemos. Finlândia, que nós também sabemos que é um líder na área tecnológica. Eslováquia, Polônia e Portugal. Eu acho que Portugal é um dado importante, logo depois a Espanha também. Porque parte, quando nós estamos falando de plataformas, o Glauco acabou de fazer, ele mencionou uma coisa muito interessante. Olha, nós temos que nos conectar com o mundo. E uma forma de nos conectarmos com o mundo é convencer o Ministério do Trabalho a abrir o nosso mercado de trabalho para engenheiros e cientistas de outros países. Hoje, se uma empresa quiser contratar um engenheiro português, vamos pegar Portugal porque tem a facilidade da língua, é muito difícil. Se um engenheiro português, independente de contrato com a empresa, bater no nosso consulado, no Porto, por exemplo, tá, não vai conseguir visto de entrada. Vai poder vir aqui, ilegalmente, passar como turista, ficar trabalhando, enfim, informalmente, que é uma distorção muito grande. Então, esse gráfico diz o seguinte: olha, tem alguma coisa muito errada, nós estamos formando muito poucos engenheiros por 10 mil habitantes. Se você olha também, mesmo gráfico, olhando de uma perspectiva um pouco diferente, em termos de PIB per capita, somos um ponto fora da curva, um ponto muito fora da curva. Se nós olharmos, aí você diz, mas por que isso? Bem, se olharmos os resultados do PISA 2006 e a renda per capita, nós vemos que tem uma correlaçãozinha, que é bem forte na realidade, é a mesma coisa com a nota média em ciência e matemática do PISA em 2006. Nós não vamos ter tempo de seguir adiante com isso, mas o fundamental é o seguinte, que a primeira pista que nós temos, e nós não vamos conseguir, com todo respeito, sair de onde nós estamos, colocando simplesmente mais recursos, mais dinheiro, crédito subsidiado, porque nos falta essa massa crítica. Faltam mais recursos qualificados. As empresas, fundamentalmente, elas são os vetores de inovação. Então, quando nós falarmos em transformar tecnologia em inovação, o vetor são as empresas. E que transportam a tecnologia para o mercado sob a forma de processos, produtos e serviços inovadores. Em 2009, apenas 30% dos mestres formados no Brasil estavam empregados por empresas, públicas e privadas, não importa. Em 2006, o último dado que está disponível, apenas 14% dos doutores formados no Brasil estavam empregados nas empresas. Então, quando nós temos que transformar tecnologia e inovação, a empresa é o elo frágil também. Então, são dois elos que nós temos. Quando você olha esse enigma, nós temos o elo dos recursos humanos, as engenharias em particular, e, em segundo lugar, o elo das empresas. 2000 e 2011, a participação das empresas nos dispêndios de PD manteve-se em cerca de 45%. Está estagnado a participação. O governo federal, estadual e instituições de ensino, em sua maioria públicas, respondem por 55% dos restantes. Em países mais próximos da fronteira de inovação, a participação empresarial é maior. 67% na Alemanha, 76% na China, 77% na Coreia do Sul, 70% nos Estados Unidos e 77% no Japão. Qual é o problema? Os custos nossos são muito elevados. As empresas se defrontam com custos elevados, escassez de recursos qualificados, obstáculos regulatórios e barreiras administrativas que as isolam e um ambiente de negócios adverso. No último Pintec, 2009 e 2011, 81,7% das empresas industriais apontaram o custo elevado como principal problema para investir em inovação e 72% falta de pessoal qualificado. E somente 63% fonte de financiamento. Eu imagino que hoje, com todo o esforço que tem sido feito, inclusive pela FINEP, que já acabou de ser relatado, a questão de financiamento é hoje uma questão de segunda ordem, ou de terceira ordem. Nós temos problemas muito maiores para resolver no plano da inovação. Nós temos um problema fundamentalmente que eu chamo de isolamento. As nossas empresas estão isoladas. Elas estão isoladas, em primeiro lugar, das instituições de pesquisa. Elas estão isoladas do restante do mundo. Elas estão isoladas dos fluxos de pessoas, dos fluxos de informação. Se hoje uma empresa quiser comprar um bem de capital usado, altamente sofisticado, você tem no mercado internacional para fazer pesquisa, eu gostaria de saber quanto tempo ela vai levar para poder importar esse bem de capital usado.
99%, essa é uma estatística que é inacreditável, dos pesquisadores já abandonaram suas pesquisas porque têm dificuldade de retirar da alfândega em tempo hábil seus insumos, suas ferramentas, muitos dos quais, obviamente, não resistem mais do que 30, 60 dias. Então nós temos barreiras que isolam as empresas e também nossos pesquisadores. Onde está a Lei Romário nesse momento? A famosa Lei Romário. Nós precisamos de uma Lei Romário de verdade, ou seja, abrir nossa economia em primeiro lugar e abrir para o mundo, as nossas empresas para o mundo. Nós estamos, na realidade, então, a redoma provida pelo governo protege as empresas, mas limita a sua capacidade de competir, as dificulta a acessar recursos, informação e bens e serviços tecnológicos. Nós estamos no pior dos mundos. Você tem escassa competição, que desestimula a inovação, porque o lado da demanda, em última análise, chama-se competição, e a permanência das barreiras, o isolamento decorrente que fragiliza as empresas. No mundo, a inovação não tem fronteiras, nem domésticas nem internacionais, o que define o cerne da reforma. Não vamos sugerir aqui uma agenda de reformas, mas eu acho que é fundamental entender o seguinte: mudou da mesma maneira que o processo produtivo se transformou nos últimos 40, 50 anos, e hoje você tem que ingressar nas cadeias produtivas, o mesmo está acontecendo no processo de inovação, no processo de P&D. Não existe mais, ou existe marginalmente, o sujeito que se isola na sua garagem, no seu laboratório, e vai fazer tudo sozinho. Você tem uma divisão internacional do trabalho, não só na produção de bens e serviços, como na produção da própria pesquisa. E se nós não entendermos isso, nós vamos continuar a patinar para o resto da vida. Qual seria uma agenda? A agenda que eu chamo de inovação sem fronteiras. O incentivo econômico à inovação é dado pela perspectiva de que, para sobreviver e crescer, a empresa necessita se diferenciar frente aos seus competidores no mercado, aqui e lá fora. E para inovar, as empresas necessitam de regras, instituições e políticas que estimulem a inovação e facilitem o acesso aos recursos. Se hoje você quiser chamar uma pessoa que você está precisando para vir aqui lhe ajudar, e você vai remeter, sei lá, não importa, X, para pagar os serviços tecnológicos, as informações, você vai pagar uma cunha tributária danada. Oi? Enfim, isso é um trabalho que já foi feito também pelo CNI, etc. Você tem uma cunha tributária para, basicamente, importar informação. Na realidade, você devia ter cunha tributária zero para importar informação. Vamos continuar rapidamente, que o meu tempo está terminando. Inovação sem fronteiras quer dizer remoção das barreiras que impedem ou dificultam a livre circulação de bens, serviços e pessoas. O menor protecionismo serviria para superar a clivagem imposta artificialmente pelas barreiras regulatórias e tributárias, que atualmente separa as atividades domésticas e internacionais de P&D. Desoneração das transações com o exterior necessárias para a inovação. Insumos, ferramentas e serviços deviam pagar imposto zero, deviam ser facilmente acessíveis, que atualmente separa as atividades domésticas e internacionais de P&D. Enfim, ambiente aberto à circulação doméstica e transfronteira de pessoas, pesquisadores, engenheiros e tecnólogos. Nós precisamos de uma reforma na nossa legislação trabalhista e uma atualização das regras que nos impedem hoje de poder contar com um enorme fluxo de pessoas, potencialmente engenheiros, pesquisadores, etc., que não conseguem visto de trabalho para vir trabalhar no Brasil, quando nós, na verdade, temos uma enorme escassez dessas pessoas. Estamos terminando. E o estímulo à pesquisa cooperativa e proteção intelectual, reconhecimento e premiação de instituições que estabelecem laços duradouros e produtivos com as empresas. E temos exemplos maravilhosos aqui no Brasil. Por exemplo, Federal de Santa Catarina, na área de engenharia, que faz um trabalho excelente. Não é que não existe, ela existe, mas são exemplos pontuais. Faculta a mobilidade dos pesquisadores e fazer um esforço redobrado de agilizar o processo de proteção intelectual, que certamente nós não podemos ter um processo de patenteamento que demora 7, 8 anos. E definição de uma agenda específica a setores que estão sujeitos a camadas adicionais de restrições no plano regulatório, a exemplo do uso da biotecnologia e os recursos da biodiversidade, o acesso aos recursos da biodiversidade, que nós estamos, sinceramente, nesse aspecto, houve um enorme retrocesso, começando em 2002, e nós não saímos ainda desse retrocesso. E, finalmente, o último slide, me parece, é o último, o fim do isolamento, a superação do paradoxo, a remoção das barreiras à competição e que dificultam o acesso das empresas aos recursos humanos e materiais disponíveis no país e, globalmente, sua integração aos mercados levará a superarmos o paradoxo da inovação. Porém, sem uma melhor compreensão
continuaremos com políticas públicas falhas, caras e a patinar no plano de inovação. Muito obrigado, já ultrapassei meu tempo.